todos, boa tarde a todos. Estamos de volta para o segundo painel do Seminário Regional Região Sul Fluminense, evento promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, sobre o tema Execução Trabalhista. A moderação deste painel 2 será realizada pelo advogado e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Volta Redonda, Bruno Vieira. E Bruno Vieira Lopes, que convido nesse momento para compor a mesa de debate. A palestra Incidentes em Execução, as recentes polêmicas jurisprudenciais e seus efeitos na satisfatividade do crédito trabalhista, será proferida pela coordenadora deste núcleo, a juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, Monique Kozlovski de Paula. Bom debate a todos. Vamos lá, né, gente? Boa tarde, retornando. Olha, quero avisar que estou aqui desde 10 para as 2, tá? Esse povo que atrasou, tenho testemunhas. Vamos começar, né? Eu vou pedir para ela ligar a palestra nossa aqui. Vamos ver. Vou fazer de baixo, vou. Tá? Ok. Vamos ver, né? Vamos lá. Deixa eu ver esse passador aqui, deixa eu testar. Tá ok, né? Vamos nós, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo ir sem óculos, né? Para a gente poder começar. Gente, o meu tema, né, os incidentes da execução, as polêmicas, né, jurisprudenciais e da doutrina sobre a satisfatividade do crédito trabalhista, mas eu brinco que não é o nome dessa palestra, né? Esse é o nome que eu nomeei para a Escola Judicial TRT1. Na verdade né? Nosso tema é Socorro Deus, que horas que nos esquecemos que o nosso crédito trabalhista tem natureza alimentar. O nome verdadeiro é esse, né? Em que momento nós nos perdemos para satisfazer esse crédito trabalhista? Porque, na realidade, numa sociedade onde as demandas já são ajuizadas, quando aquele contrato de emprego já está extinto, quase que 99% dos casos, em muitos casos, quando o trabalhador já se sente o quê? Descartado do mercado de trabalho, ele recorre à Justiça do Trabalho. E pior, não é só mais o direito de ação. A gente precisa ir na satisfação desse crédito e muitas vezes sem êxito. Quando não tem êxito, a gente passa o atestado dessa ineficiência do próprio Poder Judiciário, que não consegue dar efetividade, dar cumprimento às suas decisões. Então, há muito tempo a gente saiu daquela expressão do non-liquid, que está lá no 140 do CPC, e passamos para, como diz Marco Minami, para uma cobrança, né, de non vericti factibi, né, a não vedação do factível. O que seria isso? Não basta mais eu fazer a ação, julgar, ter uma sentença de conhecimento, está lá no artigo 140. O juiz só decidirá, né, por equidade nos casos previstos em lei, o juiz não pode se eximir alegando lacuna, obscuridade no ordenamento jurídico. Então, muito isso já se passou. A gente precisa agora ter meios efetivos para conseguir solver esse crédito, dar a cada um que é seu, que é vindicado dentro desse processo. E não restam dúvidas que, para isso, a gente precisa, né, cumprir dentro do próprio processo de trabalho, como no processo civil, o devido processo legal. E nós sabemos que a CLT, embora tenha norma própria,
ainda que escassa, a gente se recorre em primeiro plano na execução da lei do Executivo Fiscal e somente posteriormente ao CPC, com exceção da nomeação de bens a penhores. Então, a gente tem todo esse arcabouço para trabalhar dentro do processo do trabalho. Só que, muitas vezes, as próprias normas da CLT já estão desgastadas, já não estão compatíveis. Lembra quando a gente estuda lá atrás as lacunas? Lacuna legal, lacuna ontológica, lacuna axiológica, que é aquela norma que não está mais justa, não está mais compatível dentro do nosso ordenamento jurídico. E aí o que a gente percebe? Que muitas vezes a gente deixa de aplicar alguns institutos que estão dando certo no próprio processo civil, né, que ele está mais atualizado, de 2015, pelo fato de ter uma norma legal expressa. E a gente tem essa norma legal expressa quando a gente pensa, por exemplo, no cumprimento da execução, que a gente tem um prazo de 48 horas ou indicar bens a penhora, que a gente poderia estar utilizando outros artigos, como, por exemplo, o 523 do CPC, que fala que você tem um prazo de 15 dias para cumprimento, sob pena de um acréscimo de 10%. E a gente tem, inclusive, instrução normativa 39, no artigo 6º do próprio TST, proibindo a utilização. Então, a gente tem um instituto que está dando certo lá, que a gente tem impossibilidade de aplicar aqui. Da mesma forma, todo o arcabouço da execução provisória. A gente tem norma expressa para, quando tem, né, uma penhora, não libera valores, quando que no CPC, atualmente, fala que em crédito de natureza alimentar independente da origem. Quando fala independente da origem, para o crédito alimentar também trabalhista. E quando a pessoa for insuficiente, a gente poderia fazer liberação de valores, né, ainda que não total do crédito, parcial, desde que aquela matéria já tenha sido superada por notória jurisprudência. Então, só para a gente dar 2 exemplos aqui, como a gente vê que hoje o processo de trabalho não está fluindo, né, frente a essas normas que poderiam ser aplicadas com uma interpretação calcada na lacuna axiológica. Com isso, eu brinco que a gente tem que entender por que está acontecendo isso com o processo de trabalho. Eu tô meio radical hoje. Olha o que eu botei, gente, depois que eu vi, a violência do tempo da execução, porque eu acho que é isso que está acontecendo. Está sendo quase uma violência no processo, a fase, né, que a gente, na verdade, é a fase de conhecimento, a fase de execução, a gente sempre utilizou o princípio sincrético, enquanto o CPC foi novidade, para a gente sempre foi fase de processo, e a gente tem que saber por que está gerando essa demora, né, esse sentimento de injustiça e dessa necessidade desse dano a ser reparado. De repente, a gente tem que passar a refletir alguns pontos de identificação, por que isso está acontecendo. Primeiro caso, há um intenso conflito trabalhista. Segundo, a economia do país não ajuda, né? Está deficitária. Insegurança nos instrumentos extrajudiciais de solução de conflito. Vamos fazer um parênteses? Nunca deu certo na Justiça do Trabalho. Basta a gente pensar nas comissões de conciliação prévia, que foram totalmente inefetivas, né? Depois a gente tem a vulnerabilidade do trabalhador, porque a gente sabe que não existe meio de preservação de emprego como regra, porque a gente tem a dispensa imotivada ou arbitrária, que dentro do poder potestativo do empregador ele pode fazer, né, a dispensa. Nós temos a cultura ou tradição da interposição de recursos, né? Muitos recursos, na maioria das vezes, infundado. A decisão de primeiro grau, aí eu cito Mauro Schiavi, passou a ser quase um rito de passagem, né? Você tem a sentença, todo mundo recorre da sentença. Ou seja, a sentença não vinga de forma, né? A pessoa recorre mesmo contra a súmula, mesmo contra o incidente, e assim vai, né? A gente tem uma ausência de estrutura nos próprios tribunais para dar vazão ao número de recursos, e da mesma forma a gente tem falta de estrutura nas varas para dar cumprimento a essa execução, como falou a colega anteriormente, para dar conta de utilizar todos aqueles convênios que estão disponíveis. A gente falta pessoal para poder fazer a utilização desses convênios, né? A gente, de repente, no primeiro grau, uma saída seria fazer aquelas varas especializadas, de repente daria certo, né? Núcleos de execução, varas de execução, varas só de acidente, de repente, especializando, talvez a situação melhorasse, é uma ideia. A gente tem uma total desatualização dos capítulos da CLT,
na fase de execução. A gente tem, aí eu volto a repetir, um baixo índice de cumprimento espontâneo de decisão de primeiro grau do TST, de repente, até por não poder utilizar o 523, né, aquela multa de 10%, só teria que adaptar, porque a apelação 15 dias, recurso ordinário, 8 dias. Teria que fazer uma adaptaçãozinha aqui, né? Por que a gente fala isso? Devido à grande insolvência do número significativo de empresas, né? Isso está no jornal Valor. A maioria das empresas do país não duram nem 10 anos, né? A cada 5 empresas, uma fecha após 1 ano da sua constituição. Então, isso daqui é lastimável, né? Esse fechamento dessas empresas. As ações coletivas ainda não são ajuizadas em número expressivo na Justiça do Trabalho, que também seria uma forma de controle e melhor prestação jurisdicional, porque uma sentença genérica abarca uma gama grande de trabalhadores. Nós tivemos também o fim da execução de ofício, porque a gente tinha total liberdade de conduzir a execução, e agora tem um artigo 878, que a gente não pode conduzir de ofício a execução, exceto se a parte estiver desassistida, que é quase impossível hoje, diante do PJE, né, do processo eletrônico, ou quando for fazer a cobrança da contribuição previdenciária. E, por fim, a gente teve a introdução da prescrição intercorrente, a única hipótese no processo do trabalho que é permitida ser feita de ofício ou através de requerimento, né? Então, a todo momento, a gente tenta, dentro da Justiça do Trabalho, conciliar todos esses incidentes para tentar cumprir, para satisfazer essa execução. Ora, tentando a execução, né? Eu brinco que eu faço execução de 3 atos. Eu tento um conhecimento, eu tento a execução, quem me conhece, sou chata com o negócio de acordo. Temos tentado fazer reuniões de execução contra o mesmo demandante, porque a gente via muito quando ele tinha plurimas, né, várias ações tramitando na vara. Se a gente fizesse a penhora em um único processo, sem a reunião, quando chegava próximo ao leilão, ele fazia a conciliação naquele único processo, né? E aí depois tinha que começar a vir a cruce toda de novo nos demais. Então, quando você reúne a execução, se ele quiser brecar o leilão, ele teria que pagar todos aqueles processos, ainda que parcelado de forma reunida. Então, é uma forma de impedir a manipulação desse executado. Outra forma também que vem dando algum resultado na Justiça do Trabalho, e aí sim aplicando por analogia e utilizando o CPC, o artigo 916, aquele que trata do parcelamento, daquela entrada de 30%, e fazendo parcelamento 6 vezes iguais, onde tem uma correção pequena, mas, por outro lado, impede a utilização de vários incidentes na execução, como embargo à execução, recurso, e assim vai. A parte abre mão da possibilidade desse prosseguimento da execução. E, por fim, se der tempo, prometo que eu falo um pouquinho no final das medidas atípicas, né, que não é bem o ponto da nossa aula, que seria pelo menos as 3 principais, que é a retenção da carteira de motorista, né, da CNH, do passaporte e do cartão de crédito. Se der tempo, eu volto e a gente fecha com as medidas atípicas para a gente comentar no final. Com isso, o que eu tenho? Diante de toda essa sistemática de execução, muitas vezes, há sim o inadimplemento da ré, e a gente precisa ir atrás do sócio, que é o nosso tema hoje aqui, que são nossos incidentes. E como que a gente faz o incidente? Só fazer um parênteses, anteriormente à lei da reforma, a gente fazia a inclusão do sócio sem qualquer incidente. Na verdade, a gente já bloqueava o patrimônio anteriormente e depois fazia a citação e o contraditório postergado. O que quer dizer isso? A gente fazia o bloqueio, né, até a penhora, dependendo da situação, e depois intimava o réu, não liberava valores, deixava ele exercer o contraditório e depois resolvia o incidente. Com isso, a gente sempre contava com aquele elemento surpresa, porque aquela parte, aquele executado, não tinha nem sequer ciência formalmente daquele processo em curso. Entretanto, com o CPC, inclusive o próprio TST, nessa Instrução Normativa 39, ele sinalizava que era necessário fazer um incidente, né, o IDPJ, o incidente de consideração da personalidade jurídica, e com isso, a lei da reforma veio e instituiu
essa necessidade desse IDPJ, até por causa da questão que o CPC veio todo voltado de 2015 do contraditório substancial, do contraditório efetivo, né? Aí a gente tem corrente para cada lado, mas que na verdade quando não tinha IDPJ a gente conseguia mais êxito na execução, é fato, né? Quem viveu sabe que o elemento surpresa muitas vezes fazia ter o êxito da execução. Mas enfim, em razão do contraditório, hoje tem o IDPJ, então a gente vai fazer esse incidente, calcado no CPC, no artigo 134 a 137 e seguintes. A gente sabe que o IDPJ, ele traz também uma segurança na fase recursal para esse sócio, porque ele tem possibilidade da decisão fazer o agravo de petição e o principal, sem a garantia do juízo. Então, é texto expresso de lei, né? E a gente sabe que nesse contexto, na Justiça do Trabalho, a gente sempre faz esse link. Como que a gente faz o IDPJ? O que que a gente precisa para o IDPJ na Justiça do Trabalho? A gente sabe que a empresa, ela tem autonomia patrimonial do sócio, não se confunde, tá? Tá lá, artigo 20, né, do Código Civil, mas o próprio CPC, no artigo 789 e 792, ele traz a responsabilidade, sim, patrimonial do sócio quando essa empresa se tornar insolvente. Entretanto, sempre observando o benefício de ordem. Então, primeiro eu tenho que esgotar o bem da empresa para depois ir atrás desse sócio indicado no IDPJ. E a Justiça do Trabalho sempre indicou, sempre trabalhamos com aquilo que a doutrina chama de teoria menor ou teoria objetiva. O que quer dizer isso? Para nós basta o quê? A insolvência. Trocando miúdos, para a gente faz um cisgo-ajude negativo, é o bastante para comprovar a insolvência e o advogado hoje, porque não pode mais de ofício, fazer o incidente do IDPJ. Ao contrário do Código Civil, no artigo 50, que determina que para se fazer o IDPJ, para o sócio responder a um processo, ele teria que ter agido com o quê? Com uma má gestão na sociedade, com desvio de finalidade, confusão patrimonial e assim vai, um ato abusivo daquela personalidade jurídica praticada pelo sócio. Aplicando, então, a teoria maior ou subjetiva, né? Lembra aí o nome sujeito, para guardar, seria a teoria maior. E aí, o que a gente percebe dentro dessa teoria menor? Que ela facilita o nosso IDPJ, porque você não tem que fazer a prova desse ato, vamos dizer assim, fraudulento, desviado, né, de má gestão desse sócio. Lembrando que na Justiça do Trabalho, geralmente, os sócios, independente do número de cotas, ele responde de forma ilimitada. E lembrando também que esse sócio pode se valer, de repente, de uma ação de regresso na Justiça cabível para ressarcir o que ele venha pagar em nome dessa empresa aqui. E aí, o que a gente tem? A gente tem a lei da reforma tentando a todo custo blindar esse sócio lá no artigo 10A da CLT. E aquela coisa, né? Tentou blindar tanto, que deu um tiro no pé, no final das contas, quando a gente vai ler a redação do artigo 10. Por quê? Olha lá. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período que ficou como sócio, somente nas ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem: empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes. Então, o que isso quer dizer? Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, o que isso traz para a gente? Traz o seguinte, que a redação ela limitou, ela pegou a carona no artigo 50 do Código Civil, que limitou a responsabilidade do retirante em 2 anos, mas olha o que ela colocou ali, né? Somente nas ações ajuizadas, ou seja, pegou o ajuizamento da ação lá atrás, quando a ação não é ajuizada, na maioria das vezes, em face do sócio, só da empresa. Então, hoje, um sócio está respondendo por 10, 20, 30 anos a mais do que da época antes da reforma, porque a gente só contava o ingresso do sócio quando a gente fazia a sua formalização de ingresso, que a gente não tinha IDPJ, mas quando ele era citado, intimado para participar da execução. Então, agora a responsabilidade dele ficou muito maior se a ação for ajuizada. E tem requisitos formais também. Para ter essa contagem de exclusão de 2 anos, ele tem que sair de forma o quê? Regular. Se ele for irregular, vai gerar o quê? Uma responsabilidade total
para ele. Então, basta ter lembra aquele contrato de gaveta, de saída, porque não vai funcionar, ele vai continuar respondendo na Justiça do Trabalho. Então, eles quiseram tanto trazer uma segurança para o sócio, que não se atentaram nessas situações. E botei até um quadrinho aí para vocês de situações práticas. Número 1, sócio retirante de fato. Esse aí não vai ter salvação, ele vai responder por todo o contrato, porque ele não foi regular. Atenção, novos sócios. O novo sócio sempre responde pela dívida inteira. Por quê? Quem pega o bônus, leva o ônus. Então, sempre a gente vai no sócio novo. Configurada a fraude, o que eu faço, né? Configurada a fraude, você pode botar os sócios novos e os antigos. Ah, mas é sócio oculto. Se for esse caso que não está comprovado de plano, se você não tiver provas documentais a amparar esse IDPJ, você vai ter que acabar requerendo uma audiência de instrução para tentar suprir com outros meios de prova, como, por exemplo, uma prova testemunhal, porque às vezes acontece muito, o sócio sai daquele contrato social, mas é ele que é o verdadeiro dono, ele que gera, ele que está dentro do próprio estabelecimento, né? E aí vem a grande questão. Será que eu coloco o sócio desde o ajuizamento da demanda? Hoje está permitido, está lá no CPC no 134, eu só não acho que é muito prático. Quando que deve se colocar o sócio desde o início? Quando você já sabe que a empresa, ainda que ela não esteja regularmente numa falência, numa recuperação judicial, você já sabe que ela já vem sofrendo um processo de quê? De insolvência, de inadimplência. Aí eu acho interessante, porque você evita o IDPJ na fase de execução. Ele nunca vai poder falar que não participou dos atos do processo, que nunca exerceu contraditório, porque ele está lá desde o nascedouro desta demanda. Então, acho que isso agora, se for o caso, eu acho que deve ser feito, sim, a sua inclusão, né? E são várias questões controvertidas dentro desse IDPJ. A primeira questão que vocês podem pensar é o seguinte: será que eu faço IDPJ genérico ou específico? Será que eu coloco sócios certos e determinados? Ou eu posso pensar qualquer um? Eu sei que esse tem dinheiro, é esse que eu vou botar dentro, né? Por causa até das redes sociais, do acesso a Instagram, a Facebook, etc, etc. De repente você sabe aquele sócio que tem maior possibilidade de êxito, né? E aí, o que a gente faz? Eu acho que a escolha é sempre do exequente, mas lembrando que se eu for misturar sócio atual com sócio antigo, sempre a execução vai se direcionar primeiro para o sócio atual, por causa do próprio, vamos dizer assim, tirando os miúdos, o benefício de ordem, que sempre o sócio atual responde, somente em caso de fraude, que responde todos de forma conjunta, né? Voltando, e se tiver o sócio oculto, eu brinco, se tiver aquela figura cítrica, laranja, né? A figura cítrica, tendo um rastro probatório, né, documental, ótimo, prova emprestada, prova de outro processo. Agora, se não tiver, vai cair na mesma situação. Vamos ter que fazer uma audiência para colher prova testemunhal para descobrir desse sócio aí, né? Desse sócio cítrico e com eventual possibilidade, inclusive, de prova testemunhal. Terceiro caso, a viabilidade de IDPJ de empresas sem fins lucrativos, né? Aquele empregador por equiparação, que está lá no artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Essa daí também é uma questão também controvertida, mas se você fizer uma pesquisa nos tribunais, admitem sim o IDPJ, mesmo nesses empregadores por equiparação, só tem um detalhe: vamos ter que aplicar a teoria maior. Não vai ser aceita a teoria menor, então não vai bastar a mera insolvência da empregadora. A gente vai ter que fazer o quê? A comprovação, né, que os participantes dessas entidades agiram com má gestão, com confusão patrimonial, com desvio de finalidade, com algum ato abusivo daquela personalidade jurídica daquela empresa. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho em questão do ônus da prova, mas pode ser feito sim o IDPJ. Outra coisa, cabe IDPJ de sociedade anônima? Outro problema, né? Ela entende, né, que dá para fazer sim, ser direcionada no administrador, no controlador, nos conselhos de administração, mas mais uma vez não vai dar para se aplicar a teoria menor, vai ter que ser aplicada também a teoria maior. Então a gente vai ter que comprovar a fraude, a confusão patrimonial, o desvio da sociedade e a má gestão. Seguindo aí, outra controvérsia: será que cabe IDPJ de sócio quando há recuperação judicial e falência?
Aí o tema é mais que controvertido, né, nesses aspectos. Vocês vão pegar decisões jurisprudenciais para todos os cantos, né, e todos os gostos. O que eu gosto de falar sempre, que às vezes as pessoas jogam tudo no mesmo bolo e saem misturando tudo em questão de DPJ, de sócio, de recuperação judicial e falência. Eu acho que o que a gente tem que pensar? A gente sabe que fica uma competência concorrente quando tem recuperação judicial e falência. Por quê? Por exemplo, o processo trabalhista, ele tem que caminhar até o acertamento da conta, ou seja, até a liquidação na Justiça do Trabalho. E, por outro lado, a gente sabe que lá na Justiça, que corre a recuperação judicial ou falência, tem um concurso de credores e tem um juiz universal, que tem que ser respeitado, que tem a Assembleia Soberana, inclusive para dar desconto, para dar o deságio. Então, você trabalha ao tempo todo com essas duas justiças, né, em paralelo. E mais, quando há um conflito entre o juiz do trabalho e a própria vara de recuperação ou falência, nós sabemos que quem resolve esse incidente, a gente, ou querendo ou não, tendo vários posicionamentos do TRT, do TST em sentido contrário, a palavra final é do STJ. Então, tudo que a gente vai seguir de recuperação judicial e falência, a gente vai sempre para as posições majoritárias do STJ. E aí tem a primeira questão, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é se esse crédito trabalhista está sendo constituído antes ou depois da decretação da quebra ou da recuperação judicial. Por quê? Se ele for um crédito concursal, então ele vai ter que, obrigatoriamente, pela oposição majoritária, ser tramitado o recebimento pela via da recuperação judicial ou falência. Isso quer dizer o quê? A Justiça do Trabalho vai até o acertamento de conta e depois vai ter que expedir o quê? A certidão de habilitação. E vai ter que ser habilitado lá, entrar naquele cronograma. Só que muitas vezes o que a gente percebe? Que são créditos constituídos após, que são os extraconcursais. E aí, em tese, os extraconcursais a gente não teria qualquer necessidade de expedir essa certidão e pode ser feito o IDPJ, normalmente na recuperação judicial desses sócios na Justiça do Trabalho. E não vejo as pessoas requerendo. Ah, porque as pessoas não sabem? Não. Porque se você parar para pensar, o próprio STJ tem jurisprudência que fala que mesmo nos créditos extras concursais, teria que ser habilitado lá no juízo da recuperação. E é um contrassenso, porque lá a cobrança, a garantia lá dos bens é limitada àquela data de constituição. Então, a gente tem hoje na Justiça do Trabalho como posição majoritária que o extraconcursal corre normal na Justiça do Trabalho, exceto se o exequente quiser participar e tentar habilitar lá. Então, ele não tem essa necessidade. E seguindo isso daí, a gente tem uma outra questão que é feito, e aí eu peguei um acordo recente do próprio TRT1 da 6ª turma, que é quando o crédito é concursal, ou seja, em tese teria que estar lá no juízo universal, e os desembargadores estão modificando os entendimentos. É que ele até fala, né, que cita no acordo essa modificação. Eles falam o seguinte: ok, tem que habilitar lá, mas se passado o prazo de pagamento do plano lá, cabe o exequente retornar, no caso, para a Justiça do Trabalho, fazer o IDPJ e seguir com a execução nas varas do trabalho. Então, acho interessante se ter esse acordo, depois eu posso disponibilizar o material, porque ele abre um precedente muito diferente do que a gente tinha como posição majoritária de inviabilidade de prosseguimento na Justiça do Trabalho em recuperação judicial quando o crédito for concursal. Então, achei interessante, está aí citado para vocês, embaixo tem um número, citei um pedacinho do acordo aqui para vocês. Estão olhando com cara de espanto, né? Outros detalhes em execução, em falência e recuperação judicial. Outro problema: todos os atos constritivos que tivessem sido feitos na vara do trabalho, penhora e até mesmo venda de bem, que às vezes vai acontecendo tudo de forma o quê? Concomitante. Então a gente nem sabe que lá está em recuperação, a gente recebe o comunicado depois. Então vai que esses atos já foram sendo praticados dentro da Justiça do Trabalho, e aí com o entendimento, o juiz trabalha aquilo que ele fez antes da recuperação ou antes da falência, fica na Justiça do Trabalho.
Tudo que nós fizemos, todos os atos praticados, quando decretado o juízo universal, nós temos que enviar ou para o juízo da falência ou para o juízo da recuperação judicial, que é outro que chama mais atenção ainda, os depósitos recursais. Por quê? Os depósitos recursais, ele tem natureza jurídica de garantia da execução. E o que acontece, como a gente entendia antes da mudança da lei da recuperação judicial e falência? A gente entendia que todos aqueles depósitos que foram feitos antes da quebra, antes da decretação da recuperação judicial, ficava na Justiça do Trabalho. Só que esse entendimento caiu. Hoje, independente da data do depósito, o depósito tem que ser remetido para a vara ou da recuperação ou da falência. Então, a gente não pode mais ficar com o numerário tendo em trâmite uma recuperação judicial ou uma falência. Então, esses são alguns incidentes, né, que eu estou passando aqui para vocês de DPJ de recuperação e falência. E tudo que estava muito ruim pode piorar. Então, vamos piorar mais um pouquinho, né? Nós sempre convivemos com a possibilidade de fazer inclusão de empresas, seja por fraude, seja por sucessão, seja por grupo econômico, por mera petição, sem necessidade do IDPJ, tá? Lógico, fazia o contraditório, colocava no polo, intimava essa empresa para ela manifestar, mas sem a necessidade do incidente. Entretanto, fomos surpreendidos com o tema 1232, né, onde houve uma determinação do STF de suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão na fase de execução de condenação trabalhista, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento, ou seja, não participou lá do inicinho da ação. Como que era isso? Gente, eu brinco, na época eu fazia concurso no tempo do Ronca, muitos anos atrás, essa era a controvérsia do momento, né? A súmula 205 do TST, que hoje está cancelada, que trazia exatamente essa necessidade, que empresas do grupo econômico tinham que participar da fase de conhecimento para poder exercer o contraditório efetivo. E agora volta essa discussão. E aí o que aconteceu na Justiça do Trabalho? Começamos a suspender, né? Temos que obedecer o comando do tema 1232 e fazer esse sobrestamento aí desses processos. Mas antes eu quero só pincelar com vocês algumas questões. Lembrando que o grupo econômico, a gente na lei da reforma, né, embora tenha tido vários artigos que não foram benéficos ao trabalhador, né, foram 117 mudanças, 100 artigos prejudiciais, 17, vamos dizer assim, benéficos ao trabalhador, e um deles é o do grupo econômico, porque antes a gente só tinha a possibilidade do grupo econômico, que a gente chamava de vertical, né, ou grupo econômico por subordinação, onde eu tinha uma empresa maior que demandava ordens às demais, como se fosse uma empresa mãe, matriz, hold, com as filiais, e trouxe a possibilidade de acréscimo com essa alteração da lei da reforma, para trazer também um grupo por coordenação horizontal, onde não há uma empresa principal, mas são todas independentes e encadeadas. Então a gente teve essa figura do grupo econômico. Ao lado disso, trouxe um outro conceito incerto e indeterminado, que é dificílimo fazer a prova na Justiça do Trabalho, porque agora não basta a mera identidade de sócio, você tem que fazer uma prova que essas empresas do grupo têm o quê? Interesse integrado, efetiva comunhão, atração conjunta dessas empresas, ou seja, uma total dificuldade de fazer essa prova com essa integração, sobretudo quando a empresa é por coordenação, não tem uma empresa principal que gere as demais. E aí eu até falo que, no meu caso, eu entendo da necessidade da inversão do ônus da prova, porque eu acho que quem tem melhor aptidão de comprovar que não tem interesse integrado é a própria empresa. Então, eu faço que o autor comprove a empresa do grupo, ele vai ter que indicar quem é, mas basta a indicação. Depois a empresa que demonstre que ela não faz parte dessa constituição. E aí, o que a gente tem desse tema 1232? Confesso que eu, num primeiro momento, né, eu comecei a sobrestar todos os processos da vara, só que eu comecei a estudar, né, até que eu sabia que eu ia fazer essa palestra, eu falei, vai rodar esse assunto, e comecei a pesquisar. E eu tive uma grata surpresa, porque eu achei que tudo estava acabado.
tudo estava terminado. Mas aí eu pesquisei e vi 3 reclamações lá no STF, ou seja, não sou eu, Monique, que estou falando. 2 reclamações correcionais foi do próprio Fux, que ele aplicou o distingue. O que é o distingue? É a distinção lá no direito constitucional, quando aquele caso concreto não abarca exatamente o teor daquela decisão do tema 1232. A primeira, eu acho que não abarca mesmo, mas as outras 2 eu acho que a gente ficaria um pouco com dúvida e a gente sobrestaria. A primeira, ele fala o seguinte: quando o advogado for indicar aquela empresa para ser chamada lead, observar se o instituto é grupo econômico mesmo, porque muita gente joga a palavra grupo, mas na verdade não é grupo. No caso que ele analisou, era uma verdadeira sucessão. Então, era uma transferência de patrimônio, então não tinha nada a ver com o grupo econômico. Então, atenção aos institutos. Outro que ele fez, o distingue também, ele falou o seguinte: por que você precisa jogar a própria empresa? Não dá para pegar cotas do sócio dessa empresa e fazer a desconsideração inversa? Então, ele recebeu aquela indicação daquela empresa, não com a empresa propriamente dito, e fez para fazer o IDPJ inverso. O que é o IDPJ inverso, gente? Aquele, né? Tá gravando, não posso falar, que os homens cometem muito no direito de família, esconde o patrimônio na hora da separação, né? Para a mulher não ter. Aí o apartamento da praia foi para a empresa, o carro, só homem, fica quieto. Aí né? O carro agora é da empresa, era tudo, mas só que o bonito que anda num carro, bonito que vai para a praia, mas é da empresa. Então, o que acontece nesse caso? Só para vocês decorarem, gente, tô brincando, poderia ser mulher também, tá? Mas aí o IDPJ, né, abafa o caso. Aí o IDPJ, o que faz o inverso? Você faz, né, o IDPJ normal, você vai pegar o quê, né? O inverso, você vai na empresa para pegar os bens daquele sócio. Só que tem um grande problema na Justiça do Trabalho. Enquanto o IDPJ, vamos dizer assim, o normal é a teoria menor, no IDPJ inverso a gente aplica a teoria maior. Eu vou ter que comprovar que houve o quê? Essa fraude, essa confusão patrimonial, essa má gestão e assim vai. Então, só muda um pouquinho a perspectiva para a teoria maior, mas tem essa viabilidade. Então, foi a segunda reclamação correcional que fez o distingue. Aí eu também não gostei, porque eu falei, gente, mas isso também não resolve o problema, porque se eu não tiver como fazer o IDPJ inverso e não tiver como ser sucessão, eu caio no meu mesmo problema. Até que eu fui estudar outros casos de reclamação e achei uma questão muito interessante numa dessas reclamações correcionais, que o próprio Fux fala o seguinte: olha só, nós aqui do STF, a gente está sobrestando por causa da não participação efetiva no processo, ou seja, violação do contraditório. Nós não podemos, por exemplo, fazer o sobrestamento por causa de norma infraconstitucional. Porque lá no tema 1232, toda hora cita o artigo, coloquei para vocês, artigo 513, parágrafo 5º do CPC, que fala: o cumprimento da sentença será feito segundo as regras desse título, observada a natureza da obrigação. Parágrafo 5º que interessa para nós. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Então, essa é a redação, por isso que brecou. Mas o STF, ele não pode falar sobre norma infraconstitucional. Então, o próprio Fux faz um distingue falando o seguinte: o que a Justiça do Trabalho não pode fazer é o redirecionamento da execução direto na empresa do grupo. A partir do momento que o advogado fizer o IDPJ da empresa do grupo, eu preservo o contraditório efetivo e com isso eu posso prosseguir, porque eu tenho distingue e não tenho um tema 1232. Então, resolveu e muito o nosso caso. Ah, mas será que todos os juízes de trabalho vão adotar? Isso eu não posso garantir para vocês. Mas o que eu posso garantir é que você tem uma reclamação correcional, você tem um texto expresso da decisão falando o seguinte: eu não posso mais fazer o redirecionamento direto. Eu tenho que fazer obrigatoriamente o IDPJ. Porque o STF ele não pode mexer no processo de trabalho no que tange o artigo 513. Ele só pode
mexer no princípio do contraditório, né, do devido processo legal. Então, com isso, eu acho que a gente consegue continuar botando as empresas do grupo, desde que respeitado o IDPJ, porque eu não vou violar o tema 1232, porque a gente vai fazer a ampla defesa do contraditório através de todo o procedimento. E arrisco até, se eu puder, né, muita gente falou, eu não tenho dúvida que a decisão vai ser contrária. Eu acho que vai ser nesse sentido, vai ser da necessidade do, ou vai fazer uma modulação, de repente, os processos que estão em curso, faz o grupo com o IDPJ, processo novo, põe na fase de conhecimento, de repente, não sei, mas eu acho que vem nesse sentido. Então, se eu posso dar uma dica, não sei se todo mundo vai aceitar, até porque foi novidade para mim, foi bom essa palestra, eu falo que eu aprendo mais com vocês aprendem comigo, porque se eu não tivesse aqui, talvez eu tivesse parado para analisar todas essas 3 reclamações correcionais correlacionadas com o tema 1232. Então, todas elencadas aí, estão falando, depois eu vou disponibilizar no Instagram, né? Da OAB para vocês, que eu estou vendo aqui umas meninas que eu estou com pena, elas estão escrevendo, eu dou um espirro, ela põe espirro, né? Então, eu estou com pena delas aqui, então fica essa dica. Se eu puder dar uma dica de hoje, é fazer o IDPJ empresa do grupo e fazer um distingue do tema 1232. Seguindo, porque meu tema é grande, pelo amor de Deus, né? Vamos nós. Sucessão. A sucessão a gente sabe que não está dentro do tema 1232, então você não tem a necessidade de fazer o IDPJ. O Instituto da Sucessão está dentro do artigo 10.448, lembrando que é a transferência, né, de uma empresa para outra, por empregado, há uma despersonalização do empregador, pouco importa quem seja o empregador, pouco importa se ele tenha trabalhado na empresa, né, sucessora, que a sucessora vai responder por essa sucedida, exceto em caso de fraude, que ambas, sucessora e sucedida, vão responder por esse débito trabalhista. A desconsideração inversa, eu acabei que eu já mencionei, né, eu antecipei um pouquinho para vocês, que é a questão, né, de você fazer o inverso mesmo, só lembrando da teoria maior dentro do IDPJ inverso, e vamos para terceirização. A terceirização já é um tema mais complicado, porque aí sim a empresa que foi tomadora de serviço, obrigatoriamente ela tem que participar do título. Não dá para chegar lá na fase de execução, querer incluir tomadora, porque aí realmente não vai ter nenhuma chance de êxito, porque ela não participou da fase de conhecimento. É obrigatório, ela tem que participar desde o início desse processo, porque ela é uma responsável subsidiária. Botei aqui algumas súmulas do próprio TRT1, para depois, né, acho que todo mundo conhece, mas de repente vale a pena relembrar a súmula 12, a súmula 13, a súmula 20, né, falando dessa responsabilidade. Quando a falência do devedor principal, a gente pode direcionar direto para a tomadora, mas lembrando, ela tem que ter participado na fase de conhecimento, ela tem que estar dentro do título judicial. Falando que as multas do 467 e 477 ficam também para a tomadora, não tem exclusão, porque muito se discutia se essas multas seriam somente da prestadora, do réu ao empregador, então isso também está ultrapassado, né? E lembrando sempre que quando eu tiver no título a prestadora e a tomadora, não sei por quê, né? Muita gente tem essa... pensa, né, assim, embute, né, um pensamento que, na realidade, como a esposa não foi sócia da empresa, ela não arcaria com dívida nenhuma da empresa, né? Logicamente que a gente tem regimes também matrimoniais, a gente tem o da comunhão total, da comunhão parcial, separação absoluta de bens, que isso já dá, vamos dizer, um garante em termos para esse cônjuge aí. Por que em termos? Porque toda a jurisprudência dos tribunais, eles estão no sentido que, embora o cônjuge não tenha sido sócio, né, não tenha participado da sociedade, se o cônjuge, desculpa, não comprovar que a renda que ele obtém é dele exclusivamente, fruto do seu trabalho, a presunção é que o cônjuge também vivia às custas daquela empresa, ou seja, a dona de casa, vamos dizer assim, a dona do lar. E com isso, a jurisprudência já toda voltada da manutenção da possibilidade do cônjuge ser executado na execução. Não faz nem aquela separação de meação
Não, ele perde a ameação. Inclusive, TRT1, várias jurisprudências, arrisco até falar que a posição majoritária é de perda mesmo, né? Lógico que se ela comprovar que o dinheiro, né, que o fruto, que a casa que está penhorada foi fruto dela própria, de um trabalho, de uma doação, se ela conseguir fazer a prova dela, ela vai ter respeitado a metade. Hoje a gente sabe que no CPC você vende o imóvel inteiro e devolve a metade em dinheiro para aquela pessoa sob pena de viabilizar a venda. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dela perder essa meação pelo fato dela não demonstrar que o dinheiro daquele imóvel, por exemplo, foi feito com fruto próprio do trabalho dela. Então a gente tem inúmeros casos de perda dessa parte do cônjuge em razão da dívida societária, né? Deu o exemplo da mulher, mas poderia ser o marido, o inverso, tanto faz, né? Então a gente tem que pensar sempre, né, quando é o regime da comunhão universal, então vai partir da premissa que todo mundo vai responder. O da separação, pelo contrário, cada um arca o seu. E por fim, a parcial, aquilo que foi constituído após aquele casamento, mas não é bem assim. Há controvérsias, né? A controvérsia que eu falei anteriormente. Se aquela meação de um dos cônjuges, ele não comprovar que foi de fruto de trabalho próprio, a presunção é que a empresa deu bônus para aquela família. Então, aquela família vivia daquela renda daquela empresa que não mais existe, vamos dizer assim. Então, ela perde a parte dela dessa meação. Então, atenção novamente com quem que vocês estão casando, né? Vamos nós. Outra figura muito importante, né, que está acontecendo, né? Estão achando que vão montar uma holding familiar e ou patrimonial, nome que queira dar, né? Tem vários nomes. E com isso vai fazer uma blindagem, né? Adoram isso, né? Acho que até a doutora Fabrício falou na manhã, né? Que eles adoram fazer aquelas propagandas. Saiba como blindar o seu patrimônio. Realmente, a holding, ela consegue, de repente, um melhor planejamento sucessório, ela consegue uma diminuição da tributação, isso é fato, né? Eu não entendo muito desta área, mas a gente sabe que isso acontece. Mas para a Justiça do Trabalho, é uma doce ilusão essa holding familiar. Ela não vai fazer com que a gente comprove que houve a transferência dos bens para essa, vamos dizer assim, empresa maior, e vai ser configurado da mesma forma que todas as demais constituições, o que é a fraude e execução, porque quando foi feito isso, as ações provavelmente já estavam em curso. Então, para a Justiça do Trabalho, eu não vejo viabilidade nenhuma para, se o intuito for blindar e não pagar a execução trabalhista. Até porque, gente, o que acontece com a holding, né? No processo civil, a gente tem um artigo, o 8331, que ele fala, são impenhoráveis, inciso 1, os bens inalienáveis declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, você vai lá, faz a holding e põe a cláusula de impenhorabilidade. Isso para o processo civil. Só que a CLT, o que eu falei no inicinho da palestra? A gente segue quem primeiro? A lei de executivo fiscal, para depois ir para o CPC. Lá a gente tem um artigo 30 que ele fala o seguinte, olha só, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo ou do seu espólio ou da sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula. Adiantou fazer a holding? Excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Acabou. Vai fazer, o processo de trabalho não vai funcionar, porque primeiro que a gente não vai usar nenhum CPC. Então, pra gente não resolve, né? O que a gente tem de holding, assim, como jurisprudência? A gente não tem ainda, porque é um instituto novo. O que eu achei foi quando você fazia aquelas doações, né, com cláusula de impenhorabilidade, onde o próprio TST tirava essa interpretação com base na própria lei de executivo fiscal, que eu acho que dá para usar exatamente como um caso análogo ao que acontece na holding familiar.
E aí, o que eu faço quando eu demoro para ter o IDPJ resolvido e eu tenho medo, por mais que seja fraude à execução, que esse sócio faça o quê? O esgotamento do seu patrimônio, ou ele faça, né, transferências, porque não é o fato de estar correndo um processo que vai inibi-lo, né? Então, a gente tem a possibilidade, dentro da própria execução, utilizar aquele poder geral de cautela do juiz, requerendo, porque a gente não pode mais fazer de ofício, o artigo 301, onde você pode pedir, mesmo dentro do IDPJ, uma tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outro meio idôneo de assegurar esse direito, né? A gente pode, inclusive, dentro daquele sistema do convênio que a doutora Fabrício falou aqui de manhã, fazer aquela cláusula de indisponibilidade de bens, gravar, que aí ele não vai conseguir fazer essa transferência enquanto está discutindo o IDPJ. Acho que é uma questão bem interessante para a gente se resguardar dessa dilapidação do patrimônio, dessa frustração da satisfação dos créditos credores, né? Através do deferimento dessas medidas de urgência. E por fim, não sei se dá tempo, estão muito cansados, mas vou tentar falar rapidinho das medidas atípicas, porque a gente pode fazer acumulação, eu entendo que pode sim acumular, embora tenha alguns doutrinadores que falam que a medida atípica, para ser intentada, ela tem que ter o esgotamento de todas as fases executivas, que ela só pode ser utilizada de forma subsidiária. Eu entendo que se você já tiver uma negativa, uns convênios negativos, você pode sim, inclusive, dentro de um IDPJ, acumular com a medida atípica. Acho que não tem esse degrau, esse óbice, né? E aí eu vou tentar falar pelo menos de algumas mais corriqueiras, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que botar na cabeça, a medida atípica, ela não gera dinheiro. Né? Porque muita gente pensa, com a medida atípica o processo vai ser pago. Não vai, porque a medida atípica é um meio de coerção para fazer o incômodo naquele sócio, por exemplo. Ela não traz igual um cisbajude que você bloqueia, né? Um renajude que você pega, um carro, não é isso. A medida atípica é um meio coercitivo para incômodo daquele devedor. Por isso que ela é tão controvertida, a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, a violação, né, do direito de liberdade daquele executado, né? E aí, posicionamento para todos os gostos, né? Mas eu entendo que não, eu acho que a medida atípica é um instrumento de efetividade do juízo, né? E quais são as mais corriqueiras, né? Eu brinco que é a tríade, né? A tríade é a retenção da carteira de motorista, a retenção do passaporte e a retenção do cartão de crédito. Quando eu penso na primeira hipótese da retenção de passaporte, é óbvio que ela só vai ser efetiva se for aquele devedor ostentação de rede social, né? Por quê? Pegar a pessoa que não tem nada, reter passaporte, e pedir nem tem passaporte, né? Então, minha vida é difícil, tá? A minha vida é difícil. Então a gente tem que, às vezes, vai ser uma medida totalmente inócua, né? Não vai fazer nem graça, né? E a gente sabe também que as pessoas, geralmente os meus executados, eles não fazem viagem para o exterior, eles ficam no Mercosul mesmo. Então, é melhor fazer um ofício lá para a Polícia Federal impedindo a viagem, porque a gente sabe que o Mercosul não precisa de passaporte, né? Ô, vida difícil, né? Logicamente que para a gente fazer essa retenção, o executado não pode estar viajando, por exemplo, a trabalho, a tratamento de doença, que tem pessoas, né, com doenças muito graves. Se for essas exceções, cabe a ele também gritar e o juízo reconsiderar, porque a gente não vai adivinhar que ele está saindo do país a trabalho, ele vai adivinhar que ele está por um tratamento de saúde, por exemplo. A carteira de motorista também é uma retenção, eu acho muito pouco eficaz. Quando falam que há violação da dignidade, direito de locomoção, não entra na minha cabeça, juro por vocês, eu acho que a tia tá velha. Porque eu falo, gente, mas está restringindo o quê? A pessoa pode ir a pé, de cavalo, de bicicleta, de Uber, de táxi, de caminhão, de carona, pode fazer tudo, né? Então, enfim... Lembrando, mais uma vez, se a carteira for utilizada como instrumental de trabalho,
taxista, pessoa que dirige no Uber, pessoas que fazem viagens de entrega, né? Representantes aí, vendedores. Aí a gente não pode fazer restrição, senão você viola aquela impenhorabilidade do instrumental do trabalho. A terceira hipótese, cartão de crédito. Esse aí eu acho que o devedor tinha que agradecer a gente. Eu estou ajudando a ele ter menos dívida. Né? Tinha que falar, obrigada, Justiça do Trabalho. Você fez eu ter menos uma dívida, né? Então eu acho que esse daí, então, para mim, né? Esse aí, então, para mim, eu acho que não tem, né? Nenhuma eficácia, né? É só mais um incômodo. Tá vendo que essas 3 medidas, mesmo quando efetuadas, não vai trazer o dinheiro para o processo? Mas vai trazer um incômodo que, de repente, a pessoa vá até a justiça para saber o tamanho do prejuízo ou para tentar fazer uma conciliação e assim vai, né? Acho que nós podemos pensar também em outras medidas atípicas. E aí que eu falo, por mais que o juízo queira ser efetivo em execução, sem o princípio da cooperação a gente não é nada na execução. A gente precisa muito dos advogados, sobretudo de um exequente. Eu brinco com o advogado em execução, tem que ser um pouco detetive. Ele tem que rastrear as redes sociais, ele tem que ir atrás da pessoa que às vezes está vendo executado com um carro, não é dele, mas se ele usa todo dia, você tem foto, a gente faz um terceiro, põe em pauta e tenta ver que está, né, desviando patrimônio em nome de terceiro, faz a instrução. O negócio é ter um mínimo de rastro probatório para justificar, por exemplo, uma assentada e a gente fazer uma pequena investigação de execução. E, na verdade, talvez o exequente é que tenha maior ciência daquilo que efetivamente incomodaria o devedor, né? E aí o que a gente tem, né? Falamos da retenção. Por exemplo, uma outra questão. Não efetuado pagamento de verbas salariais devido a funcionários da empresa, o que vocês acham? Aqui é tudo em hipótese, aqui a gente está em estudo. Impossível estabelecimento de novas contratações de novos funcionários. Por exemplo, brecar o e-social de novas contratações, né, através de uma ordem judicial. Né? O não pagamento de um financiamento bancário na forma e prazo legal não gera a impossibilidade de novos financiamentos no banco. Então, por que a gente também não pode tentar fazer essas, né, brecar, né, essas situações? A gente tem restrições, né, do próprio ente público quando a gente coloca no BNDT, onde aquelas empresas prestadoras não podem concorrer em licitações. Então, geralmente, elas correm lá na Justiça do Trabalho quando elas querem participar de licitação para tentar um acordo, para ter um BNDT que a gente chama falso positivo, negativo, positivo, ela tem a dívida, mas está parcelado e assim vai, né? De repente, a gente sabe que serviços essenciais a gente não pode fazer o corte, mas aqueles serviços que não são essenciais, Netflix, né? Vamos lá, todos aqueles outros, ó. Não faz diferença, mas incomoda e faz a pessoa pelo menos aparecer quando a gente não consegue nenhuma citação em execução. A pessoa, se me cortar minha conta da Amazon, eu apareço. Rápido, né? Eu brinco que eu gosto de botar o exemplo do professor Daniel Neves. Quem pegar a aula dele no YouTube, ele é um torcedor fanático do Portuguesa. Ele falou, quer ver eu pagar qualquer dívida? Me proíbe de entrar dentro do Portuguesa, né? Me proíbe de ir nos jogos que eu apareço rapidinho para pagar qualquer dívida. É o exemplo dele. Eu acho que faz uma questão interessante, né? Serviço de streaming, sei lá, vai que você sabe que a pessoa, né, tem essas, né? Sei lá, descobre que ele vai fazer um concurso público, não sei, faz um ofício lá, né? Sei lá, né? Mas aí eu volto a falar com vocês. A medida típica, ela fica numa linha realmente muito tênue, porque a gente não pode cair na arbitrariedade. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter um mínimo de rastro probatório, ou seja, quem vai me dar isso? O exequente. Eu não posso mais fazer execução de ofício, porque senão ela cai realmente numa arbitrariedade. Então a gente precisa de uma decisão super bem fundamentada, porque a matéria ainda é polêmica. Por exemplo, no meu regional, todas as medidas atípicas que eu já deferi, a maioria, os executados tiraram com mandado de segurança e tiram mesmo, tá? Mas pelo menos apareceu um processo, né? Ele está lá. Então, a gente tem que ver, né, exatamente aqueles casos que são para aqueles devedores que têm condição de pagar. Aí eu brinquei aqui no modelinho, botei devedor, ostentação,
né? Aquela pessoa que tem condição de pagar e não paga. Não é para aquele que está em total dificuldade de pagamento, né? A gente sabe, na Justiça do Trabalho, e geralmente quem está muito ruim, eles comparecem, eles pedem parcelamento, eles não somem, né? Assim, toda regra é exceção, mas como, né, no dia a dia a gente vê isso daí, né? A gente tem que ter sempre o contraditório, faz a medida, mas abre o contraditório, de repente a medida realmente está arbitrária. Depois a gente tem que ver a proporcionalidade, a razoabilidade da medida e de repente pensar também, isso daí quem fala não sou eu, é o Fred G, de tentar botar uma medida atípica, mas cumulada com uma sanção premial. O que seria isso? O que será que eu podia retirar desse processo, que não seja obviamente do credor, para que o executado, dentro dessa medida atípica, cumpra a execução? Né? De repente, liberação de algumas multas. Será que não faria ele ter, tipo assim, uma sanção premial e fazer o cumprimento dessa execução? Né? Então, acho que é um caminho, eu acho que é uma luz. Aqui eu tenho um tempo limitado, tentei passar por todos os incidentes, pelo menos os mais corriqueiros, na fase de execução que a gente, né? Todo mundo aqui, eu vejo muita gente militando, que passa na fase do feito, né? Na fase de execução, né? Acho que a gente pode mudar o direito, né? Mas a gente nunca consegue mudar muita essência desse direito. Mas a vida continua, a luta é grande dentro do processo de trabalho, dentro dessa execução. Então eu quero agradecer a todos vocês e muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, dado o tempo, a doutora Monique está abrindo, quem deseja, né? Abrir o campo das perguntas. Ninguém tem pergunta, de duas uma, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. É fácil. Você leva para ele. Doutora Ana, fala aí para nós, consegue o microfone? Você acha da fala, excelência? Uma pergunta, uma dúvida aqui em relação à questão prática aqui, né, do DPJ Inverso, por exemplo. A senhora colocou a necessidade de adotar a teoria maior, né, para poder alcançar. Obrigado. Seria possível, então, né, o pedido de bloqueio na modalidade arresto, né, nessa cautela, no IDPJ Inverso? Caberia da mesma forma. Caberia da mesma forma, né? Entendi. A outra questão é o seguinte, eu tive uma questão prática aqui, estou até montando um recurso de revista, uma corda, uma gráfica edição, enfim, uma questão que, justamente sobre o tema aqui, que o Tribunal de Campinas rejeitou a aderência ao tema 1232, né, por se tratar de um IDPJ inverso. Eu até estava estudando aqui um artigo de um juiz lá do Tribunal de Campinas, dizendo que teria essa abrangência para o IDPJ inverso também. Né? Então foi no mesmo sentido da reclamação correcional. Ele fez no sentido oposto em relação à distinção do fluxo. Eu até queria perguntar, eu queria ver, depois de ler, só que eu não tinha visto ainda essa distinção do fluxo. Acho que tá lá na... Vou disponibilizar o material depois do Instagram, acho que é 260 ou 620 a reclamação, tá? Aí vocês podem consultar. Obrigado. Porque foi novidade para mim também, tá? Inclusive lá na vara eu vou ter que rever alguns posicionamentos porque a gente estava sobrestando tudo. Só isso, obrigado. Faliu, aí no caso era ME e único aí sócio. Já complica, porque quando a falência da empresa e do sócio abrangidos nessa falência, a Justiça do Trabalho não tem mais como resolver. Para a gente prosseguir com um sócio, seja na recuperação judicial, seja na falência na Justiça do Trabalho, eles não podem estar pessoalmente
indicados no processo. Na recuperação não é muito comum, mas na falência é muito comum falir a empresa e os sócios, pelo menos os sócios administradores, os majoritários. E aí, se ele estiver lá na condição de falido, aí todo o processo segue na justiça comum, inclusive eventual IDPJ tem que ser feito por lá, que ele já reúne todo o patrimônio do sócio na falência. Mas no caso assim, por exemplo, o sócio era ME, e aí a empresa tá baixada, fechou. E Aí ele ele se abriu- confunde, né? Porque ele era um único sócio. Né? Mas aí no caso ele abriu um novo CNPJ. Aí você já tem uma nova empresa que você pode perseguir, que não tem nenhuma restrição de Mesmo se falência. não for a mesma atividade, teria que ser o mesmo ramo de atividade. Você vai ter que fazer a prova do ramo de atividade, ou se ainda que for ramo diferente, que ele está, de repente, no mesmo ponto comercial, que geralmente eles estão no mesmo local. Mesmo Aí se você essa- vai, né, você vai por sucessão, você já nem vai por grupo e nem por fraude. E Acho que mesmo não dá, se porque a essa fraude nova- teria que comprovar. Como é que você vai comprovar uma fraude? Ele vai falar que constituiu uma nova empresa, um novo ramo, mas na verdade ele está falido, né? Eu acho que isso é até uma falha do nosso sistema, porque se a pessoa faliu, não é que ela não pode voltar. Na própria lei de falência tem um prazo que depois dela encerrar o processo de falência, ela poderia voltar, né? Eu acho que teve um até mesmo endereço, geralmente né? O mesmo funcionário, às vezes não é o mesmo endereço, mas se ela usar o mesmo nome fantasia, o mesmo número de funcionários, né? Eu tive um caso interessante, o doutor Bruno já está julgado, já está transitado, que a empresa que ele me deixou doida, porque agora tudo eu leio ao contrário, igual aquelas crianças do Luciano Huck. Porque a empresa tinha um nome e ela adotou o nome escrito ao contrário. Aí agora toda empresa que eu pego, eu leio de trás para frente. Por causa dele. Entendeu? Porque estou mentindo? Estou mentindo? Né? Então, ela teve uma grande sacada para não responder na justiça do trabalho. Ela botou o nome dela ao contrário. É mesmo, ainda bem que eu falei o exemplo agora, né? Não de manhã. Mas olha só, né? Me deixa doida. Agora toda empresa que eu vejo, olha a minha vida, eu leio o nome ao contrário. Não é fácil, minha vida não é fácil. Tá bom? Ainda que, por exemplo, se essa empresa nova for limitada e tiver outro sócio, As cotas do sócio dessa empresa, não tem problema. Tem mais alguma pergunta? Fala. Uma reflexão em relação a interesse em pagamento. A correção. Interesse em pagamento, o devedor. Interesse em pagar? Sim, Nossa, calma. Chego lá. Com a correção atual da Justiça do Trabalho, está menor do que a grande maioria dos investimentos, terminou por valer a pena você postergar a execução a fim de pagar depois num preço mais barato. O seu dinheiro ele vale mais fora do que pagando. Do que dele. Sabe? Então caberia alguma forma de começar a debater uma outra forma de correção das dívidas trabalhistas? Não dá, porque a gente está com um precedente vinculante da DC 58. Então a gente tem que aplicar o regramento, né? Não, só uma reflexão, só para começar a Não, colocar realmente. em mesa. Né, o que vocês podem começar a fazer? Em acordo, o acordo é uma negociação processual, está lá no artigo 190 do CPC. E começar a colocar critérios. A gente era muito comum no passado, quem militava bem antigamente, na minha época, sou nova, viu, Joana? É botox. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Da minha, tempos remotos, quando eu comecei na magistratura, como tinha até um pouco de inflação, fazia índice de correção de acordo. E dentro dessa negociação processual do artigo 190 do CPC, você pode, se você conseguir, dentro da conciliação, né, as partes concordando, alterar o índice de correção para valer o interesse no pagamento e não ficar com o índice da DC 58. Geralmente, ou do instrumento normativo, mas já vi colocando em NPC, em acordo, né? Mesmo com a execução julgada, porque no acordo você vai inovar, desde que o acordo seja em execução, ou o acordo em conhecimento. 190 do CPC. O negócio é a ré concordar, ter um critério superior àquilo que está na coisa julgada. Acho muito difícil. Mas na fase de conhecimento, acho mais fácil. Não sei. Obrigado.
o doutor Bruno atende. Fala aí, Bruno. Depois você participar também, mas eu não deixei ele falar. Não, na verdade é o seguinte, a Mediador. forma de tentar fazer o dinheiro, o crédito, você entendendo que aquela ação vai te trazer um prejuízo, seria também a modalidade de seguro-garantia. Porque seria uma forma de você pagar uma apólice um tanto inferior e tentar fazer aquele dinheiro girar lá fora enquanto a duração razoável do processo. Ainda não seria satisfatório 100%, né? Mas é verdade. E isso, se o seguro-garantia for pagar, né? Tem casos que... Não paga. Não, mas aí a gente tem que ter um cuidado na hora que você vai deferir de observar pelo menos aquelas cláusulas principais, né? Tem que ter um tempo razoável, não pode ser um seguro garantindo um tempo muito diminuto, porque a gente não sabe quanto tempo o processo vai durar. Você tem que ter aquele acréscimo de 30% do valor da dívida já reconhecida na forma do CPC. Você tem que ver a instituição que está garantindo, se ela tem base dentro, tem competência territorial dentro da nossa jurisdição, para a gente ter a facilidade do acesso quando for hora de levantar esse seguro e ter o pagamento do crédito, tá? Então a gente não aceita assim, sem olhar não, a gente olha toda a apólice para poder, ou senão, lógico que pode escapar alguma coisa, mas como regra a gente tem que, até o exequente tem o direito de fazer por petição e falar, ó, essa apólice não está compatível, está faltando os 30%, está com prazo muito diminuto, tem que ser no mínimo 5 anos, que é o que a gente pede nos processos em RO, porque agora estão fazendo isso até em recursos, né? Substituindo os depósitos recursais. Então tem que ter esse mínimo de critério. O tribunal também filtra, porque a gente continua com tanto o juízo ACO como o juízo ADQUEM, porque a gente sabe que no CPC atual só tem o ADQUEM. E aí a gente ainda continua com o posicionamento anterior, que a gente faz a filtragem no juiz de primeiro grau e depois passa a filtragem lá no juiz de segundo. Tá? Alguém com mais alguma pergunta, gente? Bom, então me foi incumbido aqui, a OAB pediu para trazer um recado institucional. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas toda quarta-feira a OAB vem desenvolvendo um projeto do SOPOM. E para isso, considerando sobretudo a função social da entidade não diferente também da advocacia, está contando com a participação, a colaboração de todos os colegas, de quem mais tiver interesse na doação de alimentos, agasalho, porventura algum valor em espécie. Tem um número do Pix que está disponibilizado no Instagram. Então, aqueles que puderem contribuir para incentivar também a continuidade desse projeto, a OAB agradece por demais a ajuda de todos. Agora eu vou chamar a Jane, né, para fazer o nosso encerramento. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Quero agradecer muito a Jane da nossa Escola Judicial do TRT1 e também do Otávio, que está lá fora. Se não fossem eles e a OAB em parceria, esse evento não seria possível. Então, os grandes responsáveis, essa moçoila aí, né, e o pessoal da OAB que, né, tentam trazer esse projeto que antes era só fechado na capital, e a escola mudou essa visão, que ele corre todo o interior, não só aqui. Eu não sei se estava todo mundo no início, quando a Jane falou, esse projeto vai na Baixada, vai na Serra, vai no Sul Fluminense e assim vai, percorre todas as varas do interior, tentando trazer um pouquinho, né, de acordo, cada um de acordo com a sua temática, esclarecimentos assim do dia a dia, para a gente ter uma prestação judicial melhor. A doutora Monique é fantástica, mas ela também faltou um pouco com a verdade. Na verdade, se não fosse por ela e pela coordenação dela aqui nesse evento, realmente não teria acontecido. A escola inicia, né, as tratativas, mas os coordenadores de cada núcleo é que são os responsáveis por escolher os temas, escolher os debatedores, pensar no evento de acordo com o que a região necessita. Então, a Escola Judicial, ela teve essa ideia, né, é um projeto do Dr. Fábio, nosso coordenador pedagógico, mas essa realização, né, o pegar, né, o realizar de fato, são os coordenadores, os juízes coordenadores que estão ali atuando nas comarcas. Então, o agradecimento não é para mim, não é para a escola, é para a doutora Monique mesmo por isso. E para a doutora Carolina, né, em nome dela, eu agradeço a todo o apoio da OAB, enfim, ela já disse, é realmente inestimável. Muito obrigada também, doutor Bruno, pela sua mediação.
Como última coisa, a Luísa aqui da OAB pediu para fazer uma foto especial. Então, obrigada a todos pela presença também. Ela vai fazer uma foto daí para cá, vocês dois, que ela vai tirar a plateia também. Não, acho que vocês... Ela coordena. Porque aí saem vocês e a plateia também. Muito obrigada, hein?